Fala galera do ProcVTube, tudo bem? Meu nome é Bruno Silva, sou um dos instrutores aqui do canal ProcVTube e no Excel Rapidez de hoje a gente vai trabalhar com uma planilha que foi sugerida pelo Luiz Paulo Felipe. Mas antes eu vou dar um recadinho para vocês. Nos próximos dias nós iremos disponibilizar um e-book com os 5 passos essenciais para a criação de um dashboard. Passos esses que servem para fazer o planejamento, a estrutura e a organização antes do ferramental. Ele vai auxiliar você a fazer o levantamento das informações, dos requisitos, do que você vai precisar saber, do que você precisa saber para montar aquele dashboard, ok? E o mais legal, ele serve tanto para pessoas com alto conhecimento em Excel, com o ferramental, quanto para pessoas com baixo conhecimento. É, exatamente, você que conhece pouquíssimo de Excel, mas tem vontade, você tem essa necessidade de criar um dashboard, até mesmo por impressionar o seu chefe, para você crescer como profissional, também vai poder utilizar esse e-book. Ele está bem conceitual e bem didático. E o legal é que eu vou disponibilizar ele para vocês de forma gratuita. Então, como ele vem junto com o nosso curso de dashboard, tá? Ele é uma prévia do que vai vir nesse curso, onde a gente vai aprender, além desse planejamento, além dessas organizações que a gente tem que fazer para o dashboard, a gente vai aprender a parte ferramental, de gráfico e tudo que você precisa saber para criar um dashboard. E no final, a gente vai montar um dashboard do zero. Beleza? Então, para você não perder nenhuma novidade, não perder datas, se inscreve aqui no canal, curtam a nossa página lá no Facebook, corre lá, curte, para você saber exatamente os dias e quando que a gente vai fazer o lançamento do e-book. Beleza? Então, vamos aqui para a nossa planilha. Bom, como eu falei, ela foi sugerida pelo Luiz Paulo Felipe. Tá? É uma planilha de controle de pontos por diárias. Que aqui ele tem o encarregado, os trabalhadores, os funcionários e o valor da diária. E aqui eu tenho os dias da semana deste mês. Aqui é uma planilha mensal, né? E ele pediu para explicar como que foi feita esta fórmula aqui, tá? Mas eu resolvi fazer ao mais. Essa fórmula aqui ela é bem simples, tá? Não é nada de complicação, então eu resolvi dar um upgrade nessa planilha que ele mandou. E criei uma bem parecida. Reparem que o layout é praticamente o mesmo, mas ele tem algumas coisas diferentes. Aqui eu tenho o nome, o cargo, onde eu mudo o cargo de acordo, o valor da diária de acordo com essa tabelinha aqui embaixo. Então, se eu mudar aqui, por exemplo, para analista, reparem que ele foi de 50 para 35 reais. Tá? Então, eu coloquei essa opçãozinha, um PROC-V simples. Tá? Coloquei uma formatação condicional que ele acompanha os domingos. Tá? Então, quando eu mudar o mês, vamos colocar aqui mês 7, por exemplo, reparem que ele mudou o domingo. Ok? Então, coloquei essa formatação condicional e também coloquei essas datas dinâmicas aqui. Então, de acordo com o mês, de acordo com o dia, ele vai falar para mim qual o dia da semana. E aqui eu tenho de forma separada o cálculo do total aqui, ó. Se eu vou considerar, o xizinho considera o valor inteiro de uma diária, ou seja, os 35 reais. E o tracinho aqui, o símbolo de menos, eu coloquei como se fosse a metade, ou seja, ele ficou meio período, meia diária. Então é esse valor dividido por 2 ou 50% deste valor. Tá bom? Bom, vou explicar aqui como que funciona essa fórmula. A função CONT-C, ela conta dentro de um intervalo de acordo com algum critério. Neste caso aqui, o que eu fiz? Eu utilizei o CONT-C, passei o intervalo, que vai ser todo esse intervalo aqui, e falei, ó, eu quero que você conte tudo que tiver o X neste intervalo. Simplesmente isso. E depois eu multipliquei pelo valor da diária. Ou seja, se eu tive, vamos ver aqui, quantos X eu tenho? Eu tenho aqui 24X. Então, aqui ele tem que me retornar o número 24. Eu vou selecionar, apertar F9, repare que ele trouxe realmente o número 24, está ok. Agora ele vai fazer esse 24 vezes a minha diária. Então eu vou ter aqui o meu valor final, que é 840 para o Bruno Henrique, que é um analista. Beleza? Mas aqui do lado eu tenho a mesma ideia, só que com um diferencial, que eu vou pegar somente os 50% da minha diária.
tá bom? Então, acontecer continua do mesmo jeito, só que ao invés de X eu coloquei um tracinho, pode ser qualquer outro tipo de caractere que você queira, tá bom? Ah, essa planilha vai ficar disponível para download aqui, gratuitamente também, tá? Então, ele vai fazer a mesma contagem, então vamos ver aqui o que ele vai retornar para a gente. Selecionei, apertei F9, ele trouxe 2, vamos ver se são 2 mesmo? Vamos procurar 1, 2, bateu. Aí, antes dele multiplicar, lembrando da ordem dos parênteses da matemática, antes dele multiplicar esse cálculo da conta C com o valor da minha diária, ele vai pegar o valor da minha diária e vai fazer vezes 0,5, ou seja, ele vai fazer pela metade. Eu poderia pegar aqui, ao invés de fazer isso, dividir por 2. É a mesma coisa, ou seja, quando for tracinho, eu quero que ele multiplique o valor, a quantidade que tiver aqui, vezes a metade da minha diária. Foi isso que eu fiz. Então, ele trouxe aqui o valor de R$35. E aqui nada mais é do que a soma do total da diária, da meia diária com a diária total. Certo? A formatação condicional. Como que eu fiz essa formatação condicional? Eu me baseei aqui por essas células aqui. Essas células eu usei a função data, que com ela eu consigo passar o ano, o mês e o dia que eu preciso. Aí você pode perguntar, mas eu não quero saber, não quero passar os dias para ela, não tenho funcionalidade. Aqui ela é bem útil, porque eu estou passando de forma dinâmica, onde eu passo que é o ano de 2016, eu poderia fixar também, colocar a função ano, escrever na célula também, não tem problema algum, mas como é só um exemplo, eu coloquei 2016, tá? O mês que eu quero, ou seja, o mês 6, que significa o mês de junho, e qual o dia que eu quero saber. Então ele vem aqui e montou essa fórmula aqui. Eu vou apagar ela e vou fazer novamente para vocês verem. Eu vou colocar outra formatação. Vou usar o pincel. Vou deixar a formatação como se fosse geral, tá? Igual data, o ano 2016, ponto e vírgula, agora ele está pedindo mês. O mês é a referência ao mês 6. E o dia é o dia 1 que está aqui embaixo. Reparem que ele vai retornar para mim, eu vou aumentar aqui para vocês verem. Opa. 1/1 de 2016. Beleza. Só que eu não quero ver com essa formatação, eu quero que só traga o meu dia da semana. E como é que eu vou fazer isso? Eu vou dar um Ctrl 1, ou eu vou botão direito, formatar células, vou em personalizado, e aqui eu vou colocar 1, 2, 3, 4D. 4Ds, no caso. Ok? E aí ele vai ficar com aquela formatação. Ele vai continuar sendo 1/1 de 2016, 1/6 de 2016, só que vai mostrar somente o dia da semana. Beleza? Se eu quisesse mostrar só o mês, eu poderia vir aqui, apagar e colocar M. Se eu colocar 3 M's, ele faz a abreviação. Se eu colocar 4, ele põe o mês completo. Ok? Então, vou voltar aqui para a formatação inicial. Beleza, já tenho aqui os meus dias dinâmicos. Agora, como é que eu vou fazer para ele saber quando for domingo aqui? Porque aqui não está escrito domingo. Aqui é só uma formatação. Na verdade, aqui está aquele valor que eu te mostrei, que está 1/1 de 2016. Tá bom? Então, se eu fizer qualquer fórmula aqui, se eu falar assim, ó, igual, deixa eu colocar aqui que está maior. Se eu fazer igual, aqui, igual a domingo, o que eu estou falando para ele? Essa célula I4, ela é igual à palavra domingo? Ele tem que mostrar para mim se é verdadeiro ou falso. Se eu der Enter, ele vai trazer falso. Por quê? Porque aqui não está escrito domingo. Aqui tem uma fórmula, aqui tem um outro contexto. Aqui é somente a formatação que a gente colocou. Então, eu preciso saber dessa data, que aqui é uma data, qual o dia da semana. Para isso, eu utilizei aqui em cima a função dia da semana. Vou até colocar ela aqui. Vou desocultar ela. Opa, Ctrl 1. Para ocultar eu coloquei 3 ponto e vírgula. Vou deixar ela normal. Reparem que essa função dia da semana, o que ela faz? A gente já viu ela em algumas aulas aqui. Ela pega o número de série é a data. E aqui o tipo, eu vou até apagar aqui para ele mostrar as informações. Aqui eu vou escolher qual tipo que eu quero. Do número 1, ele entende que é domingo, até o sábado, que é 7.
o número 1 vai ser a segunda-feira e o 7 vai ser o domingo. Então eu vou escolher aqui qual que vai me atender. Eu vou utilizar aqui, ó, esse primeiro, tá bom? Que o primeiro dia da semana vai ser domingo e o último vai ser sábado. E vou dar Enter. Pronto. Basta eu arrastar que ele vai fazer isso para mim. Então, reparem que aqui ele deixou o 7 como sábado e o domingo como 1. Legal? Aí sim eu vou utilizar a formatação condicional com esta linha aqui. Tá? Então, vamos ver como é que eu fiz? Vou selecionar aqui, seleciona todo o meu intervalo, formatação condicional, gerenciar regra. Vou abrir aqui, eu usei essa última opção, que é usar fórmula para determinar quais células deverão ser formatadas. E aqui o que eu fiz? Eu falei se o meu E3, que é onde eu tenho o dia da minha semana, for igual a 1, que no caso é o que eu quero que pinte aqui desta cor, que é o domingo. Tá? Lembrando que esta opção final, ela só vai ser executada, essa formatação só será executada caso essa expressão, caso esse cálculo dê verdadeiro. Beleza? Então, outro detalhe. Aqui eu usei uma referência relativa, tá bom? Por quê? Eu utilizei, se eu fizesse, normalmente quando você coloca, ó, eu vou fazer de novo, igual, essa célula, igual a 1. O que aconteceu aqui? Eu estou travando a minha coluna e travando a minha linha. Então, teoricamente, quando eu arrastar, ele vai sempre considerar essa minha célula. E não é isso que eu quero. Eu quero que, conforme eu arraste, ele acompanhe a minha célula. Então, eu quero que ele se mova nas minhas colunas. Então, eu vou tirar o cifrão daqui. Fiz isso, vou escolher a formatação que eu quero, vou dar OK. E aqui ele já vai estar selecionado tudo e vou dar OK. Pronto. Ele já vai acompanhar de acordo com esse valor. Beleza, pessoal? Eu espero que vocês tenham entendido. Tá? Luiz, desculpa a demora, mas é que tá na correria aqui, a gente conseguiu fazer. Se vocês quiserem não, vocês têm a obrigação, eu estou obrigando vocês, brincadeira, seria muito útil se vocês dessem sugestões aqui embaixo. Eu vejo bastante sugestão, tá? A gente está elaborando alguns materiais aqui para passar para vocês. A gente vai criar uma playlist somente com dicas, sugestões de vocês, tá bom? Então a gente vai trabalhar muito em cima do que vocês querem, do que vocês estão precisando, ok? Então curtam, compartilhem, comentem. É importante, o comentário de vocês é muito importante para a gente, tanto aqui no YouTube quanto lá no Facebook, tá? E mandem sugestões. O e-mail, todas as minhas redes sociais, o e-mail, tá tudo aqui na descrição. Então, eu espero que vocês tenham gostado. E não se esqueçam, vem coisa legal por aí. O nosso curso de Dashboard está, ó, tinindo, uma delícia, tá? Sensacional. Então, não se esqueçam do nosso e-book. Logo, logo, ele vai estar na descrição de todos os vídeos e lá no Facebook. Então, até a próxima aí. Fui!